Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, mais um programa Opinião, ao vivo, terça, dia 20 de setembro já. Olha só, o Opinião hoje, mais uma vez, tem a satisfação de receber aqui para uma entrevista, né, a defensora pública do Núcleo de Defesa da Mulher, a Rosana Leite. Ela vem aqui para trazer as novidades, enfim, a gente vai abordar, evidentemente, esse assunto. Aliás, nunca se falou tanto em defesa da mulher, né? Época de eleições, eu prometo isso, eu prometo aquilo, enfim. E aí a gente vai estar falando sobre isso e outras questões mais com a doutora Rosana Leite, que aqui está a postos já, não é? Também conhecida como... Ela é também conhecida como esposa do Saito, né? Doutor Saito, que também esteve aqui na semana passada, que esteve aqui, semana passada, tem uns 10 dias mais ou menos que ele esteve aqui, né? Tem. Então, e juiz dos bons, né? Deu uma aula aqui de filosofia e tal. E a gente vai falar hoje sobre a Defensoria Pública e especialmente sobre esse núcleo muito importante que pesem as questões das políticas eleitorais aí. A nossa política aqui está divulgando e conscientizando você sobre como fazer para entrar nessa cadeia aí de proteção para que cada um possa fazer sua parte. Lorenberg Alves, como vai? Vai bem? Eu sempre vou bem. Aqui eu fico sempre bem. Boa noite, Paulo. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, é você que acompanha o programa Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br, não é? E também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia em mais este programa Opinião nessa terça-feira. Doutora Rosana, muito bom recebê-lo aqui. Obrigado, né, por ter aceito. Eu sei que eu perturbo às vezes. A doutora Rosana, às vezes, ela não demonstra, mas eu sei que ela fica irritada porque eu fico batendo... ali, ó, a irmã dela está ali rindo ali, porque ela sabe que é verdade. Eu fico ali, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e ela só não vem se não puder mesmo. E às vezes, quando não pode, eu fico assim, meio insistindo. Mas hoje, deu jeito, teve uma folguinha na agenda. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Rapaz, eu estava falando aqui a gente estava comentando aqui antes do programa e estava aqui aquela obrigatoriedade de assistirmos ao programa eleitoral. Se fala muito do direito das mulheres, né? Todo mundo prometendo aí, só que isso não é de agora, faz hora, rapaz, que estão falando disso aí. A senhora acha que, vamos pegar um período aí de uns 10 anos para cá, a senhora acha que muita coisa que foi prometida foi tirada do papel ou ainda continua tendo... muita, como diria o filósofo, muito espuma e pouco chope? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Eu é que agradeço mais uma vez estar aqui, tratar desse tema que é uma missão na minha vida, uma questão, porque tem que ser discutida, né? E na minha vida é uma missão, a defesa da mulher vítima de violência, a defesa de toda e qualquer mulher. Bom, é como nós estamos falando aqui com o professor Lorenberg, que nunca se falou tanto de violência contra a mulher e nunca se entendeu tanto também que essa violência se constitui em violação aos direitos humanos. E nessa época do período eleitoral, muito se fala da pauta da mulher. Até onde vai essa pauta? Eu sempre costumo questionar, né? Será que essas promessas são cumpridas? E será que as mulheres estão sendo ouvidas? O movimento de mulheres está sendo ouvido para construir essas pautas? Porque se nós formos pensar na política, nós não somos maioria. No Congresso não somos maioria também. Em qualquer ambiente político nós não somos maioria. Nós somos 52,9% da população aproximadamente, mas 12% no Congresso Nacional. Quer dizer, está muito aquém. Está muito abaixo do que precisaria. Então, eu sempre digo que quando nós vamos discutir política para as mulheres e as leis que, de fato, devem proteger as mulheres, o movimento de mulheres deve ser chamado. Já que nós não estamos lá em maioria, nós precisamos ser ouvidas para que as leis possam ser construídas realmente para as mulheres e não por homens e para homens. O movimento de mulheres deve ser chamado, disse aqui a doutora Rosana. Aí eu pergunto, antes de passar para o Lorenberg aqui, o movimento de mulheres ou das mulheres,
ele não está fragmentado? Porque nele há enraigados, não é? Várias tendências, até ideológicas, espectros ideológicos, né? E aí, aquilo que parece vinho para um é água para o outro, quer dizer, não se chega num denominador. E aí eu queria que a senhora discorresse sobre isso ainda nessa primeira resposta, porque para evitar aquela coisa de várias propostas, sendo que nem todas agradam ao universo, a um universo maior, ao universo onde majoritariamente se compreende que sejam as medidas que devem ser adotadas. Eu queria que você falasse sobre isso. Sim, Paulo, quando o movimento de mulheres eclodiu no feminismo, esse feminismo ele foi construído, sem dúvida, por mulheres brancas. Mulheres que tinham direito à vez e à voz. E agradecemos muito aquele início do feminismo, agradecemos a todos os movimentos, mas, de fato, hoje nós temos que pensar em 100% das mulheres. Em todas elas. E como é que nós vamos abarcar todas essas mulheres se nós vivemos, por exemplo, num Brasil que tem vários Brasis, Mato Grosso com vários Mato Grossos. Então, a interseccionalidade tem que ser sempre revisitada, pensar na multiplicidade de mulheres. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, pensar nas mulheres indígenas, nas quilombolas, na comunidade LGBTQIA+, pensar em todas as mulheres, em todos os segmentos é importante, porque não adianta nós abraçarmos apenas metade das mulheres. E cada vez que nós falamos de potenciar essa discriminação, nós estamos aumentando toda e qualquer discriminação contra as mulheres. Então, se a mulher branca enfrenta uma discriminação, a mulher negra enfrenta uma discriminação maior. A mulher negra, LGBTQIA+, uma discriminação maior. Então, nós temos que pensar em todos os segmentos para que nenhuma mulher fique fora de políticas públicas, de leis que venham a abarcá-las, a proteger. A começar pelos conselhos. Os conselhos, quando montados, deveriam adotar essa tese, não é, da obrigação de ter todo tipo de representatividade ali dentro, todo tipo de representante, desde a negra, não é, LGBTQIA+, e tudo mais, para que não haja, na hora de decidir, que se crie uma pauta em comum acordo, porque senão fica, não é, se colocar só uma ali... Eu me lembro ano passado que nós tivemos um evento aqui, todo agosto se comemora o aniversário da Lei Maria da Penha, e o ano passado, na comemoração do Agosto Lilás, um evento grande foi movimentado pela APDM junto com o governo do estado, e várias mulheres de vários segmentos foram chamadas, mas não tínhamos uma mulher negra representando. Imediatamente elas me procuraram, eu faço parte do Fórum de Mulheres Negras, cadê a nossa representatividade? Procurei a organização do evento, falei, está faltando uma mulher para falar aqui dentro, uma mulher negra, precisamos dessa... E foi providenciada? Imediatamente. Olha aí. Imediatamente, quer dizer, imediatamente. Há necessidade e há já reflexão neste sentido. Isso é muito importante, são mudanças que nós já conseguimos. Professor, agora sim. Antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito, o amigo telespectador já está ganhando, e eu particularmente, porque eu tenho aqui 2 ou 3, como sempre, eu tenho 2 ou 3 assuntos que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Mas antes, eu vou provocar a senhora, e sempre no bom sentido, para explorar um pouco mais a última resposta que a senhora acabou de nos dar. Mas trazendo para a reflexão uma frase da professora Lucéia Miranda, que a senhora provavelmente deve conhecê-la. A professora Lucéia falou o seguinte, entre aspas, a sociedade ainda coloca no topo o homem branco, hétero e cristão. A mulher, se chega numa certa idade e não se casou, já é menosprezada, em especial se for pobre e negra. Fecham aspas. E aí vem a minha pergunta para uma reflexão da senhora. Hoje, depois de tanto tempo, hoje ainda é desta maneira que a sociedade é vista, é classificada, é analisada e avaliada? É desta forma que nós nos entendemos como tal? Não deveria, né?
Não deveria. E justamente o senhor está tocando num ponto onde o patriarcalismo, essa cultura machista que nós vivemos, em que a mulher deve estar num quadradinho e que esse quadradinho deve se imiscuir apenas dentro do ambiente doméstico familiar e o homem fora, quer dizer, toda essa cultura patriarcal, esse machismo estrutural que nós vivenciamos dentro da sociedade, em que há lugares ainda, em que as mulheres ainda são colocadas em determinados lugares e os homens também. E aí o senhor traz outro ponto, o casamento. Quer dizer, o casamento, a união, aquela necessidade que algumas mulheres ainda sentem, infelizmente, pela forma que foram criadas. E aí eu penso também na forma que nós sociabilizamos os nossos filhos e filhas, a forma da criação dentro de casa. Quer dizer, antes tínhamos uma folha que nada estava escrito, o nascimento de uma criança. Vamos escrever a vida dessa criança com sociabilidade, com a forma que nós vamos tratar a vida dessa criança, a criação dessa criança, para que no futuro tenhamos uma realidade distinta, porque nós não podemos pensar num mundo diferente se nós continuarmos neste ciclo, sempre no mesmo ciclo, tratando tudo da mesma forma. Então há necessidade dessa mudança para que não haja mais a obrigatoriedade, entre aspas, de um casamento para a mulher se sentir feliz. Por que o homem não é obrigado ao casamento? Por que o homem não é obrigado a ter filhos e filhas em determinada fase da vida? Então são reflexões que estão mudando sim. Se nós formos olhar as estatísticas, as mulheres estão engravidando após, normalmente agora, né, após se tornarem independentes. Então há uma mudança, vem acontecendo essa mudança, a mulher está modificando essa forma de viver e o homem também, tanto quanto a violência também. Muitos homens não toleram mais ouvir falar em violência contra a mulher. E a principal reflexão, professor, neste caso, o que o senhor, como homem, hoje tem de privilégio dentro da sociedade que a mulher não tem. Eu acho que os homens têm que fazer essa reflexão. O que um homem branco tem de privilégio que um homem negro não tem? O que uma mulher branca tem de privilégio que uma mulher negra não tem? Então, essas reflexões são importantes para nós entrarmos de verdade num contexto real no que nós vivemos hoje. Doutora Rosana, colocando à mesa aqui uma questão que eu quero abordar essa questão com muita delicadeza, porque, olha só, há as feministas, há os movimentos feministas. Até que ponto eles são saudáveis ou perniciosos? Porque, dada a agenda que esses movimentos defendem, aquela coisa do meu corpo, minhas regras, por exemplo, vale para tudo, em todos os sentidos, porque há entre as mulheres que talvez não estejam integrando nenhum movimento feminista, mas que precisam desse apoio, desse respaldo dos governos, por exemplo, que não pensam tal como as feministas mais radicais, não é? Aquelas que defendem aborto, por exemplo, e por aí vai. E eu queria que a senhora comentasse sobre isso aí, porque eu sei que é um assunto espinhoso, mas e liberdade não tem meio termo? Liberdade é liberdade, não tem essa coisa toda, né? Só que tem algumas coisas que são tabus, né? Aborto, por exemplo, é uma delas. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Primeiro que eu entendo, a meu sentir, nós precisamos de todos os feminismos, de todos eles. No início, o primeiro movimento que nós tivemos foi em busca do voto. E esse feminismo, nacionalmente, mundialmente, foi conhecido como feminismo bem comportado, porque naquele início entendeu-se que as mulheres precisavam, de fato, do sufrágio, de votarem, serem votadas. Então, olha que bonito, elas conseguiram, e não houve muito problema naquela época para se conseguir. E aqui nós tivemos uma sufragista, eu gosto muito de lembrar, que foi a professora Bernardina Rich, estava junto com o movimento de mulheres, foi uma das sufragistas, junto com Berta Lutz, que comandou esse movimento no Brasil. E depois que nós conseguimos o direito ao sufrágio, o direito de votarmos e sermos votadas também, nós passamos a lutar pelo direito ao corpo. Mas aí é que nós encontramos um problema, que o movimento de mulheres encontrou um problema. Lutar pelo direito ao corpo, se o corpo da mulher sempre foi entendido como um corpo público, nunca foi privado, nunca foi nosso.
E as leis refletem isso. Então, quando o movimento de mulheres não foi tão bem comportado, foi justamente quando nós passamos a tratar do direito ao corpo. E aí nós precisamos de todos os movimentos, até do movimento de mulheres que você disse mais radicais. E foi através do movimento de mulheres mais radical é que justamente nós conseguimos a positivação dos delitos sexuais no Código Penal. Justamente por conta desse movimento. E aí, com a redemocratização do Brasil, passamos a pensar muito mais no direito à propriedade, também no enfrentamento à violência, com o Brasil assinando tratados e convenções internacionais. Então, foram vários movimentos que fizeram uma escada para que hoje nós conseguíssemos tantas leis a nosso favor e tanta compreensão da sociedade. Em 2015, nós tivemos um movimento muito bonito internacionalmente. E aqui no Brasil tivemos esse movimento também, onde nós conhecemos por Primavera de Mulheres, onde as mulheres floresceram porque elas usaram as redes sociais, as mídias, para narrar as várias violências sexuais que elas já haviam passado dentro e fora de casa. Mulheres anônimas, autoridades, várias mulheres contaram o que elas já haviam, jogaram, na verdade, para a sociedade. Então, a meu sentir, nós precisamos de todos os movimentos e entender que o feminismo nada mais é que o direito à igualdade. Quanto ao aborto, à descriminalização do aborto, que tanto se fala, nós temos a dificuldade até de cumprir o aborto legal no Brasil, que já foi aprovado lá na década de 40. Nós temos a dificuldade de cumprir até esse direito no Brasil do aborto legal, quanto mais nós falarmos numa descriminalização do aborto. Então, são temas de fato espinhosos, mas são temas que precisam ser tratados. Quem é que diz que abortar é bom? Quem é que diz que abortar é bom? Eu sou contra aborto desde a concepção. Eu, na opinião muito reservada minha. Agora, eu sei que existe uma legislação, né? Sim, permissiva. Sim. Mas se nós formos entender até a 12ª semana de gestação, o feto não sobrevive sem o corpo da mãe. Então, nós temos que fazer reflexões maiores quanto a isso. O corpo da mulher é dela ou não? São questões que nós temos que trazer para debater, para discutir, justamente para se entender. Aí eu faço minhas palavras do ministro Carlos Aires Brito. Se o aborto até hoje não é legalizado no Brasil porque o homem não engravida. Assim eu penso. Pesado isso, hein? Pesado. Lorenberg, cabe mais um aí. Eu vou voltar a falar de aborto daqui a pouquinho, após o intervalo comercial, mas eu quero, neste bloco ainda, Lorenberg, você não vai vir com aquela grandona não, né? Não, aí. Uma reflexão muito rápida, levando em consideração a resposta anterior, quando falou da questão dos problemas sexuais. Em dezembro de 2017, a senhora escreveu um artigo cujo final diz o seguinte, entre aspas, as mulheres vítimas dos delitos sexuais precisam do apoio incondicional das demais mulheres. E aí vem a minha pergunta. Na opinião da senhora, esse apoio incondicional de todas as mulheres, hoje, ele é incondicional ou não é? Estamos em construção, professor. Estamos em construção da seguinte forma. Eu sempre digo que uma mulher não precisa passar por uma violência para se entender também vítima, justamente porque somos múltiplas, porque a qualquer momento, qualquer mulher pode ser vítima de qualquer violência. Então, nós não podemos mais ter dúvida quanto à palavra de uma mulher que se diz vítima de qualquer violência. E quanto à violência sexual, nós fomos já desacreditadas em nossas falas, em nossas vivências por muitos anos. E quando eu falo nós, porque eu também me sinto vítima quando eu vejo uma mulher vítima de qualquer violência. E a violência sexual, sem dúvida, é uma violência que machuca por dentro e por fora a mulher. Então, eu acho que essa construção vem acontecendo. As mulheres, sim, hoje elas com a palavra sororidade, né, que é a fraternidade que nós devemos exercer entre as mulheres, eu acho que sim, hoje as mulheres estão entendendo muito mais que quando uma mulher é vítima, principalmente de uma violência sexual, todas nós somos vítimas. É absurdo isso. Eu quero encerrar este bloco deixando aqui
o apelo, né? Caso você saiba de alguma situação, primeiro é você, mulher, que esteja assistindo ao programa, que eventualmente foi ou está sendo vítima de violência, seja ela verbal, física, denuncie. E eu sei que existem mecanismos no nosso aparelho policial, por exemplo, de você não se identificar, não tem que se identificar. Eu sei que existe também a Patrulha Maria da Penha, por exemplo. Ela existe para situações como essa, não é? E, então, procure a delegacia da mulher aqui na capital, procure ou uma unidade qualquer de polícia. O que você não pode é continuar sendo vítima de qualquer tipo de agressão, não é? E você que porventura não esteja nessa situação, mas olha, você é vizinho aí, está no prédio, está escutando aí os copos quebrar, pau quebrar, você não tem que ficar quieto também. Você vai lá e faz a sua parte. Você pode estar evitando, sabe o quê? O mal maior, né? E aí, eu acho que o papel liga no 190 lá e dá um jeito, porque senão, se não fosse na base de cada um fazer a sua parte, nós, os jornalistas, vamos estar sempre aqui, todo dia, noticiando. Especialmente quando começa a semana, a gente pega o rescaldo do fim de semana. O nego bebe, bate na mulher, acha que é o Superman, aquele complexo de Clark Kent, né? E mete o sarrafo na mulher. E a mulher não é a primeira que ele acha, né? E infelizmente isso acontece sempre. Então, cada um fazendo a sua parte, nós vamos conseguir reduzir significativamente. E não estou falando nem do feminicídio, que é o pior, né? Então, agressãozinha também, que a gente acha que é pouca coisa, mas de agressãozinha em agressãozinha, você vai virando aí uma coisa, uma bola de neve, daqui a pouco está aí feita a M, né? É só um recado que eu dou para você aí. 190, não tem um 190. Vai lá, 190, dá um jeito, chama os homens vão, a Patrulha da Maria da Penha, né, Mirella? Tenente Coronel Mirella faz um brilhante trabalho diante da patrulha. Opinião dá um tempo e volta já já. Ok, Opinião está de volta. Programa Opinião nessa terça-feira com a doutora Rosana Leite. Antunes também, né? O Antunes eu falei, quem é Saíto? Não, Saíto é o doutor Gonçalo Antunes de Barros Neto. Saíto. A gente chama ele de Saíto. Saíto tem no nome dele também? Não. Não tem. Apelido, tem que né? colocar, né? É apelido, né? Podia colocar. Tem que colocar. Ele é da segunda turma recursal. Esteve aqui com a gente, eu falei, né? Na semana que passou, uns 8, 10 dias atrás. Olha só, www.gazetadigital.com.br. Os destaques da pandemia, por exemplo. Olha aqui no telão comigo, um homem de 46 anos, ele morreu de Covid-19 em Ponte Lacerda, a quase 500 quilômetros aí a oeste de Cuiabá. E foi o único óbito pela doença em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Neste período, a SES, que é a Secretaria de Saúde, notificou aí 1.772, confere para 72, que tem uma taxa bem no meio aqui, novos contágios, né? A atualização da Secretaria foi divulgada no painel epidemiológico e mantido pela pasta com informações das secretarias municipais aqui do estado de Mato Grosso. De acordo com a plataforma, o número está em 836.527 de contágios, não é? E ainda tem a informação que desse montante, 820.646 casos. Nesses casos, as pessoas se recuperaram, mas infelizmente houve 15.236 mortes por conta da Covid. Tem mais um destaque aqui do Gazeta Digital. Na reta final da campanha está aberta a temporada de desafios e segredos expostos. Romântico isso, né? As primeiras semanas de campanha eleitoral foram amenas no estado. Porém,
caminhando aí para a reta final. Está aberta a temporada de segredos revelados, desafios e acusações, como diz o ditado, do pescoço para baixo tudo é canela. A Márcia Pinheiro, por exemplo, do PV, desafiou seu principal oponente, Mauro Mendes, do União Brasil, a divulgar as declarações de bens dos últimos 5 anos, não é? O prefeito... Aonde que está, meu Deus do céu, que eu me perdi aqui? Manuel Pinheiro. Está onde aqui, Lindenberg? O prefeito Emanuel Pinheiro ainda expôs... Ah, está lá em cima, debaixo de uma tarja preta aqui. Emanuel Pinheiro expôs o motivo do seu depoimento... Rompimento. Do seu rompimento do Mendes, né? É isso mesmo, né, Lindenberg? Isso. Um contrato de míseros 712 milhões. Aí colocaram ali um 4 no lugar do cifrão. Por sua vez, o secretário Marcelo de Oliveira, né, desafiou o prefeito de Cuiabá a mostrar as 4 últimas medições daquela obra lá do Hospital Municipal, que é o pronto-socorro, né, o atual pronto-socorro de Cuiabá. Ele diz que o prefeito diz mentiras. Mais detalhes aí, ó, no gazetadigital.com.br. Tá dificuldade porque tá vendo aí atrás de mim essas tarjas pretas, essas divisórias pretas, elas ficam em cima muitas vezes em cima da linha que tá, aí não dá para ler aqui. Por isso que a gente às vezes se embaraça aqui, né? Mas, Lindenberg, mudando de assunto, você sabe quem é o presidente do Brasil? Presidente da República Federativa do Brasil hoje? Hoje é o presidente do Supremo, não é? Não. O presidente do Brasil hoje, presidente da República hoje, neste momento, é o senhor Pacheco, presidente do Congresso Nacional, do Senado. Por quê? Porque o Mourão é vice, só que o Mourão é candidato a senador lá no Rio Grande do Sul. Mas ele não viajou, não, o Pacheco, para não assumir? Não, veja bem. Não, mas o Pacheco não vai disputar cargo nenhum. Ah, o Pacheco não vai. Tá o certo. Lira, sim. O Lira, depois do Mourão, seria o Lira, né? O presidente da Câmara Federal. Uhum. O Lira, ele viajou para os Estados Unidos. Para não assumir. Para não assumir, porque senão ele teria que assumir e ficaria inelegível, porque ele é candidato à reeleição lá no Piauí. E aí sobrou para quem? Sobrou para o Pacheco, que não é candidato a nada, que está no gozo dos seus 8 anos, né? Já está na metade. E se ele não pudesse também, iria aí sim ser a presidente do Supremo Tribunal Federal. Hoje é a Rosa Weber, né? Que assumiu recentemente. Você vê como é as curiosidades da legislação eleitoral, né? Mas é só no Brasil, Paulo. Veja, o presidente dos Estados Unidos, quando viaja para qualquer país, o vice não assume. Hoje não há mais necessidade disso, só no Brasil que inventa coisas. Por exemplo, o presidente foi para Londres, assume o vice. O vice também saiu fora porque é candidato ao Senado. Senão, ele não pode ser candidato ao Senado. Aí vai assumir outro. Não precisa disso, amigos. Nós estamos no mundo da internet, amigos. Não precisa mais disso. O governador do estado de Mato Grosso vai aqui à Bolívia, o vice-governador assume. Tem que parar com isso. Lá de Londres, o presidente da República toca muito bem o país, porque vai ficar 3, 4, 5 dias. Se fosse 10 dias, não tinha problema. Os secretários de um estado, os ministros do país tocam tranquilamente sem assumir A, B ou C. Veja, nos Estados Unidos, o vice-presidente só assume em 2 situações. A primeira delas, quando o presidente é cassado, e a segunda, o presidente morreu. Só nesses 2 casos, o resto não assume. É assim que deveria ser no mundo todo, mas o Brasil sempre dá um jeitinho. A própria figura do vice-presidente
do vice-prefeito, do vice-governador, particularmente eu sempre fui contra. Há muito tempo eu bato contra. Quer um exemplo? O prefeito Mauro Mendes administrou a cidade de Cuiabá sem a figura do vice, amigos. E não fez falta. Não fez falta. O Roberto França, em um dos seus mandatos, também administrou todo o mandato dele sem o vice. O governador Arnaldo Esteves Figueiredo, lá de 1948... Mas você bateu duro, hein? Esse aí foi longe demais. Governou o estado todo sem a figura do vice, porque ele foi eleito sem a figura do vice. É verdade. Eu também acho que tem que acabar com essa moagem aí, porque senão o cara dá um pulinho ali no Paraguai e já tem que assumir o outro também, né? Eu queria só explicar que o Mourão, que é o atual vice-presidente da República, ele é candidato ao Senado lá no Rio Grande do Sul e ele também teve que sair do país. Ele não está no Brasil, porque senão ele é, por lei, força de lei, obrigado a assumir. O Lira fez a mesma coisa. Só o Pacheco, que não tem o que fazer, não tem preocupação com isso, porque ele está no gozo do seu mandato lá, não é? E por conta disso, ele é o nosso presidente da República hoje. Vê lá, hein, Pacheco, que você vai assinar aí os decretos seus aí. Lorenberg, abra, por favor, este bloco de perguntas aqui à nossa querida convidada, doutora Rosana Leite. Defensora, em outubro de 2020, a senhora fez uma palestra, não, escreveu um artigo. Em outubro de 2020, a senhora escreveu um artigo com o título, ó o título, entre aspas, Juízo Universal é a melhor solução para combater a violência contra a mulher. Fecham aspas. E aí a minha pergunta, a senhora continua tendo a mesma opinião? E por que a senhora continua tendo a mesma opinião? Com o juízo universal, a melhor solução? Sim. A Lei Maria da Penha ela foi muito bem pensada pelos legisladores e legisladoras. E o juízo universal que eu falo, professor Lorenberg, é quanto ao juízo universal da Lei Maria da Penha. O artigo 14 da Lei Maria da Penha diz que todos os processos entre vítima e agressor devem tramitar na mesma vara. Por isso a Lei Maria da Penha tem a natureza jurídica mista, híbrida, então ela é civil e criminal. Justamente porque quando acontece uma violência contra a mulher dentro de casa, acontece um crime. Desse crime, outras situações à volta acontecem, quando nós estamos falando de relacionamento íntimo e de afeto, que é onde a violência doméstica e familiar mais acontece. Então, o artigo 14 da Lei Maria da Penha traz essa possibilidade de que os processos tramitem em apenso. Quer dizer, nada melhor do que uma autoridade que teve conhecimento da violência, da parte criminal que esta mulher sofreu, analisar a parte civil. Por quê? Porque ele vai analisar toda aquela situação, toda aquela gama de problemas que aquela mulher passou. Por exemplo, por conta da independência da mulher, hoje é muito difícil conseguir alimentos para a mulher, justamente por conta da nossa independência. E isso foi pensado na Lei Maria da Penha. Quando acontece uma situação criminal, várias à volta, que são cíveis, acontecem também. E Mato Grosso, eu falo isso com muito orgulho, foi o primeiro Tribunal de Justiça a aplicar a Lei Maria da Penha, seguindo a Defensoria Pública, o Ministério Público. Então, todos nós fomos os primeiros a aplicar a Lei Maria da Penha no país, lá em 2006. E aqui em Mato Grosso, essa competência é real, é híbrida, é mista. Todavia, é o único tribunal do país que aplica o artigo 14 da Lei Maria da Penha, tal como descrito na Lei Maria da Penha. E eu queria mais, eu entendo mais. Só podia falar desse artigo 14 para a gente recapitular o que diz ele? Sim, o artigo 14 diz que eu não lembro na literalidade, mas diz que todas as ações cíveis e criminais devem tramitar em apenso, em conjunto, para que as autoridades tomem conhecimento do todo, de toda aquela situação que a mulher vivencia. Ótimo isso. Com certeza, com certeza. E outra, evita uma peregrinação da mulher em busca do seu direito por vários lugares, naquela situação de vítima que ela está, evita ser revitimizada, contar. Imagina ela ter que contar hoje para uma defensora pública o problema dela. Aí ela vai para uma vara de família e ela tem que contar para outra defensora pública que atua na vara de família, sendo que os processos dela podem ser resolvidos numa situação só.
Então, infelizmente, hoje nós temos o artigo 14A da Lei Maria da Penha, que ele restringe um pouquinho o artigo 14, acabou restringindo um pouquinho o artigo 14, ele entrou em vigor em 2018, eu entendo que foi um retrocesso da Lei Maria da Penha nesse sentido, onde algumas ações acabaram deixando de tramitar perante a vara de violência doméstica e familiar. Mas eu entendo que o juízo universal, aconteceu uma violência contra a mulher, se acontecer uma violência, ainda que um processo de divórcio já esteja em trâmite, pelo juízo universal, a vara de violência avocaria esse processo. Porque há algo diferente. Tem uma violência. Opa, vamos ligar uma luz aqui e entender que há algo de diferente com essa mulher. Mas, infelizmente, não é aplicado como nós gostaríamos. Esse é o juízo universal. É como se fosse um juízo da falência. Justamente na falência nós temos um juízo universal. Veja os valores do Brasil. Na falência, que se trata do quê? De bens, nós temos um juízo universal. E quando nós falamos de vida, não tem. Olha só, tem algumas nuances aqui que a gente sabe que elas são necessárias serem abordadas nessa época de eleições. Por exemplo, você está recebendo aí no seu bairro um candidato, seja ele para o legislativo ou para algum órgão majoritário, enfim. É importante que ele tenha, esse candidato ou candidata, tenha uma programação, um planejamento, propostas propriamente mais factíveis, não é? Para resolver muitos desses gargalos que a doutora Rosana está apontando aqui, não é? Porque pedacinho da lua todo mundo pode prometer, mas aquilo que é factível, não é? E agora eu queria pegar ainda sobre essa questão das eleições, vou pegar os 3 candidatos à presidência da República. O presidente da República, candidato à reeleição, ele minimiza quando fala ele defende muito a questão do mérito, não é? E que não só por ser mulher, aspas, não, só por ser mulher, que ela, aí mais quanto ao mercado de trabalho. Aí quanto à violência, uma outra fala, já do Lula, recentemente polemizou aí, não é? De não aceitar que se bata em mulher dentro de casa, quem bater em mulher vai bater em outro lugar, não é? Eu não queria dizer isso, mas disse, né? Aí tem o Ciro também, que num passado distante aí, ou não muito distante, dizia que o papel da minha mulher é dormir comigo. Quer dizer, eles propriamente não estão dando essa importância que a mulher propriamente, como ser humano e como membro da sociedade, importante da sociedade, merece, não é? Ou não? Sim, o que a senhora sim. pensa sobre isso? Sim, com certeza, Paulo. A reflexão é necessária quanto a todas essas situações que foram explanadas aqui por você, é necessária. Mas nós temos que pensar corretamente no que, de fato, onde há a proteção à mulher. Onde há, de fato, essa proteção à mulher, nós vamos ter que escolher algum. Nós vamos ter que escolher algum candidato. Eu acho assim... Ou candidata, né? Ou candidata, justamente, um candidato ou uma candidata. Porque, a meu sentir, pensando na democracia, na cidadania, até na nossa dignidade, eu sou totalmente contra anular um voto, votar em branco. Eu acho que isso... Alguém vai ser escolhido. E aí eu acho que cabe às mulheres prestarem atenção onde está a nossa pauta. Onde ela está? Onde está colocada a pauta das mulheres? Porque eu penso que a pauta das mulheres existe, mas se nós formos pensar sempre nessa pauta das mulheres, parece que nós conseguimos caminhar só até um pedaço. Um pedacinho à frente já não nos é permitido. Então a pauta das mulheres sempre ela é fechada a determinado espaço. Até aqui vocês vão, daqui para frente vocês param por aqui, porque aí você está avançando demais. Então, eu acho que essa compreensão é que falta, e nós temos que pegar também, nós mulheres temos que pegar o programa de governo de cada um tem que ter o seu programa, e olhar onde mais está prestigiando os direitos das mulheres de fato. Mas a questão do mérito, a senhora defende, porque, pegando o primeiro exemplo que eu citei do presidente, né, ele fala do candidato à reeleição, ele fala
no caso do mercado de trabalho, né? Sim. Ele defende mais o mérito do que só por ser mulher. Se nós formos pensar no capitalismo, por exemplo, nós vivemos num país capitalista. Então, se nós formos pensar na mais pobre, da comunidade aqui mais pobre, a pessoa mais pobre da mais pobre, nós vamos encontrar quem? As mulheres. Então, o empoderamento é muito bonito, né? É muito bonito falar empoderamento, é uma palavra que ficou famosa, empoderar as mulheres. Mas, quando nós vamos empoderar as mulheres, nós temos que pensar nesse capitalismo que oprime justamente as mulheres, e pensar que a chance, a possibilidade de um homem estar capacitado é diferente da capacitação que nós temos que ofertar para uma mulher. Justamente por conta da interseccionalidade, da multiplicidade de mulheres, justamente por nós estarmos relegadas há tanto tempo, a história tem mostrado e também não tem mostrado, porque muitas vezes fomos esquecidas na história, que as mulheres ainda precisam de muito mais, de uma capacitação diferenciada do homem, justamente por estarmos num mundo capitalista, e que aquela mulher também que alçou um poder diferenciado, ela jamais pode oprimir aquela mulher que não alçou ainda o seu lugar. Justamente se nós temos que pensar em todas essas situações, nós temos que pensar que a capacitação e a oportunidade da mulher é muito diferente da oportunidade que tem que ser dada ao homem pelo mundo capitalista que nós vivemos. Dado o recado, então, gostei da resposta, hein? Eu concordo plenamente com o que o senhor falou aí. Olha só, o Lorenberg pergunta no próximo bloco, porque a gente tem um intervalo comercial. A minha conversa meu contato com a Caroline hoje está por fumaça, né? A gente está se comunicando por meio de fumaça, porque estou com um problema técnico aqui. Mas é intervalo, né, Caroline? Vamos para o intervalo comercial e assim que voltarmos, a gente segue aqui com a doutora Rosana Leite Lorenberg e abre o bloco de perguntas. Um instante só. Eis que estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, hoje dia 20/9. Tem uma novidade também, que é o seguinte, a gente está falando aqui no programa Opinião, nós estivemos aqui, Lorenberg e eu, entrevistando o doutor Saíto, né, o doutor Gonçalo Antunes, aqui há uns 10 dias, ele falava do Pode Bedelhar, que é um programa, né, um podcast na internet, rapaz, e fala de assuntos muito importantes ali, já teve. E eu queria que você falasse sobre isso. Eu falei que o Lorenberg ia fazer a primeira pergunta, mas isso aqui não é uma pergunta, é só sobre o nosso podcast Pode Bedelhar. Até uma homenagem aí ao grande Gilson de Barros, que é pai do Saíto, né? Como é que está o Pode Bedelhar? O Pode Bedelhar é um momento muito gostoso, de uma conversa descontraída com as pessoas, com os convidados, com as convidadas que estão lá sempre conosco. Hoje nós tivemos pela manhã a desembargadora Maria Helena Póvoas e foi uma conversa muito boa. Tratamos de assuntos importantes de forma descontraída. Conversamos sobre a vida da desembargadora, ela falou sobre vários assuntos e foi muito bom. O Saíto como juiz, eu como defensora pública, é impossível, nós nunca trabalharemos juntos no sistema de justiça, mas ali nós estamos juntos e com muita vontade, nós sempre norteamos a nossa vida por muito estudo, muita conversa, os dois, nós temos nosso momento de conversar, que é muito gostoso. Vocês discutem também? Um fica discordo. Divergir eu acho que é normal, mas tem hora que... É normal. Mas não fica bravo um com o outro, não acho né? que a briga é salutar. Eu sou contra a história de que a briga é salutar. Tem que fazer de tudo para realmente não ter a briga. Eu acho que o importante é viver feliz todos os dias. Opa, eu também acho. Não é conseguir, mas a gente consegue. Eu acho que sabendo onde que a gente pode ir, o limite de um e do outro, né? Com certeza. Agora sim, professor. Defensora, tem uma frase da senhora que eu encontrei no site da Defensoria Pública no dia 2 de janeiro de 2018, entre aspas, a Justiça de Mato Grosso é a única que julga todas as ações no mesmo juízo, sendo a Defensoria Pública de Mato Grosso referência em atendimento às mulheres vítimas da violência doméstica e familiar. Ressalte-se que grande parte das mulheres vítimas que procuram amparo do poder público não querem apenas essa justiça binária,
de condenação e absolvição, mas sim resolver todos os seus problemas advindos do relacionamento. Fecham aspas. Sim. Pode fazer um comentário muito rapidamente sobre isso aqui? Sim, é justamente o que nós estamos falando, professor Larenberg, porque muitas mulheres, elas não querem a condenação, elas querem se ver livre daquele relacionamento, elas estão presas, eu falo que elas estão aprisionadas de portas e janelas abertas, então elas precisam sair, elas só conseguem resolver a situação delas quando o divórcio é resolvido, quando acontece uma dissolução de união, uma resolução, uma dissolução de união, quando acontece a guarda dos filhos e das filhas, e nós estamos falando de ações cíveis. Então, apesar, justamente, que nós estamos falando da parte civil e criminal da Lei Maria da Penha, então tudo está muito imbricado quando se trata de violência doméstica e familiar. E muitas delas não querem lavrar boletim de ocorrência, eu só quero me ver livre dele, doutora. Eu quero uma medida protetiva, quero. Pode ter uma medida protetiva sem um boletim de ocorrência? Pode, a medida protetiva é uma medida da mulher, é autônoma da mulher, é aquele direito que ela tem, um instrumento importante na mão dessa mulher. Então, muitas delas não lutam incessantemente pela condenação do agressor. Elas lutam para serem livres de fato. Mas aí você me deixou com uma pulga atrás da orelha. Pode ter a medida protetiva sem o BO, sem o registro do boletim de ocorrência. Mas como? Como é que o juiz vai entender isso? Porque o BO que é a narrativa da agressão propriamente, não é? Como é que funciona? Pula uma etapa e pode isso? Sim, não pula uma etapa, não é uma etapa. O que seria mais correto? Sofrer uma violência, se dirigir a uma delegacia de polícia, lavrar um boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva. Mas muitas vezes elas não querem pedir a medida protetiva. Muitas vezes, e nós temos que respeitar a vontade da mulher. A vontade da mulher é de extrema importância. Por isso, o artigo 8º da Lei Maria da Penha diz da capacitação das pessoas que vão receber essa mulher. Então, eu quando recebo uma mulher que não quer um boletim de ocorrência, eu explico várias vezes, olha a importância de ter esse boletim de ocorrência, eu não quero. Então vamos pedir a medida protetiva, que é uma medida sua, que você não é obrigada a lavrar um boletim de ocorrência. Mas sim, se você quer se afastar desse agressor, para pedir uma medida, para pedir um afastamento, necessita da medida protetiva sim. Então, existem situações, por exemplo, uma violência psicológica que ela está sofrendo. Se ela não quer lavrar um boletim de ocorrência, por que nós vamos forçá-la a lavrar um boletim de ocorrência? Eu não consigo mais, eu tenho medo dele por algum motivo. Por que eu vou forçar essa mulher? Eu tenho sim que explicar a essa mulher os riscos que ela está correndo e a necessidade e a importância que seria dela lavrar um boletim de ocorrência. Mas se ela fala, não, eu não quero, eu tenho que respeitar a vontade daquela mulher. Não tem aquele conselho, não, minha filha, se ele está te batendo, ele está te ameaçando, você tem que botar a boca no trombone. Só que ela não quer porque ela está com medo, né? Ela está com medo, ela tem várias situações. Às vezes ela fala, eu não quero que o pai da minha filha, o pai do meu filho, aí entra o fator responda por um crime. Eu não quero que ele vá para de trás das grades. Então nós temos que analisar, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, analisar detidamente cada situação para ver essa possibilidade de medida protetiva sem um boletim de ocorrência, mas respeitando a vontade dela. Doutora, machismo estrutural, nós já demos, a senhora principalmente deu aí algumas pinceladas, mas o que vem a ser, vamos citar alguns exemplos do tal machismo estrutural? E eu tenho um exemplo novo aqui. Então vamos lá. Lembra vocês vão se lembrar de um advogado há um tempo atrás, mês passado, que esteve em uma audiência no Supremo Tribunal Federal e ele carregava consigo uma criança. Um advogado e todo mundo ficou encantado com aquela situação. Olha só, um advogado com o seu filho, um homem com o seu filho lá no Supremo. Vamos passar o processo dele na frente, porque ele está hoje cuidando da criança. Na outra semana, ou na mesma semana, se não me engano, uma advogada estava acompanhando uma audiência virtual com um bebê no colo. Quando esse bebê começou a esboçar algo que dizia a respeito que ela estava com uma criança chorando, choramingando no colo, e um ministro disse, por favor, está atrapalhando a nossa audiência. Com o cara é bonito, né? Para aquele advogado ficou lindo, né, professor? Ficou lindo. E para ela não. Estava atrapalhando.
estava atrapalhando. Quer dizer, olha duas situações que nós estamos falando. Então, quando nós falamos de machismo estrutural, nós temos que lembrar do lugar que geralmente a sociedade coloca uma mulher, do lugar que deve pertencer a uma mulher e deve pertencer a um homem. Lorenberg. Eu vou aproveitar parte da resposta, a resposta anterior, para fazer uma pequena provocação. Se eu estiver errado, a senhora me corrige, por favor. Veja, o agressor não nasce da noite para o dia, mas ele dá sinais ao longo de uma vida. E a mulher, em muitos momentos, ela é muito mais esperta do que nós homens. Ela capta no ar e nos movimentos todos. Portanto, ela, com a sua sabedoria, já identificou esse agressor. E aí vem a minha pergunta. Se eu estiver errado, me corrija sempre. Ora, se ela faz essa identificação já há muito tempo, tem algumas delas que faz desde quando namorava e vem a casar. Por que que ela não se viu, não teve a ousadia ou a coragem de se ver livre desse agressor que poderia, lá na frente, cometer o crime? Sim, tem várias respostas para essa pergunta do senhor, professor, mas eu penso assim, muitas se casam ou muitas estão num relacionamento pensando, eu vou mudar essa situação, com cuidado eu vou mudando essa situação, hoje ele é violento, quem sabe no futuro não vai ser, quem sabe é a juventude que o deixou dessa forma, e como o senhor disse, o relacionamento tóxico ele vai dando sinais, e no início ele vai dando sinais, por exemplo, hoje a nossa vida está aqui no celular. A vida de cada um está no celular. E geralmente o primeiro que é atirado na parede pelo homem são os celulares das mulheres, justamente para cuidar da vida daquela mulher. Então, o relacionamento tóxico, ele vai dando sinais, vai te mostrando, controlando situações. Às vezes, uma mulher que é extremamente carinhosa, uma mulher que é extrovertida, de uma hora para outra, ela se fecha, ela muda a forma de se portar, de se vestir. Então, é claro que... Muda muito, né? Muda muito. Doutora, eu tenho que encerrar o programa, mas eu não posso encerrar antes que a senhora fale, pelo menos por um minuto, e é o tempo que eu tenho aqui, sobre a retificação de nome e gênero. O que a senhora pode dizer de novidades aí sobre isso? Sim, no dia 28 de maio nós fizemos o primeiro mutirão de retificação de nome e gênero pela Defensoria Pública, pelo Instituto de Mulheres Negras, pelo Coletivo Negro Universitário, lá dentro da Casa das Pretas. Essa retificação ela atendeu um pedido muito importante de várias pessoas transgêneros que se dirigiam à Defensoria Pública para fazer o pedido de mudança de nome e gênero. Com o provimento 73 de 2018 do CNJ, hoje não há mais necessidade de propositura de ações judiciais. Hoje essa retificação pode ser feita direto no cartório, independente de mutirão, mas a pessoa que deseja mudar o seu nome e o seu gênero pode se dirigir direto a um cartório. Mas o que a Defensoria Pública fez? Primeiro, abraçou as pessoas transgênero, precisamos que elas se sintam protegidas diante de toda a situação de discriminação que passam, e algumas certidões, são necessárias algumas certidões para que aconteça essa retificação. Elas não são gratuitas. Então, muitas dessas certidões foram pedidas pela Defensoria Pública para que o serviço fosse de fato gratuito e para que mudássemos um contexto na vida dessa pessoa, porque o nome nos representa, né? Não são gratuitas, tinha que ter uma política pública aí, né, de governo. Algumas certidões não são gratuitas. Então, as pessoas não são todas que têm essa disponibilidade financeira, né? Pois bem, Rosana Leite Antunes, aqui, defensora pública do Núcleo de Defesa da Mulher, falando com a gente aqui. Eu agradeço demais pela sua vinda aqui, agradeço também a sua irmã que está ali, não é? Cris. A Cris, que não te deixa eu ia falar em paz, né? Mas ela não desgruda nem um pouco da irmã preferida, né? Obrigado, Cris, por ter vindo, tá? A segurança aqui da nossa convidada de hoje aqui. Abraço pro Dr. Saito. E pode bedelhar. Tem lá uma entrevista fresquinha com a doutora Maria Helena Povas, que aliás já esteve aqui, que está na hora de voltar, viu?
presidente do Tribunal de Justiça, não é? Está na plataforma já? Está no YouTube? Sim, está no YouTube. Ser humano fantástico. A doutora Mariana, ela teve aqui, deu uma aula para a gente aqui. Então é isso, Lorenberg, a gente se encontra, sabe quando? Até amanhã. Amanhã, não é? Então amanhã a gente entrevista aqui o outro juiz de direito, que eu marquei o nome dele aqui, mas eu vou acabar lembrando. Você lembra, Lorenberg, que eu falei agora há pouco doutor Calmon, Eduardo Calmon, é o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal de Justiça, ao vivo às 7h55, Eduardo Calmon, aqui amanhã a gente se encontra. Até lá, fica bem, fica com Deus também.